Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira aqui no Instagram, onde a gente se encontra para conversar sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Meu Deus, que susto! Toca a campainha, aparece alguma coisa lá fora, eles já ficam doidos. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está assistindo, né, o nosso vídeo gravado, você que está chegando aqui agora, Sônia que entrou, seja muito bem-vinda. Não sei se você levou um susto com o cachorro, mas eu levei. Mas faz parte, né? Faz parte. Estamos aqui toda semana. É tanto tempo que a gente está junto aqui, né? A gente já tem mais de 100 semanas seguidas, mais de 100 lives. Estamos desde 2020 fazendo live toda semana, conversando toda semana, se encontrando toda semana, que a gente acaba quase que desenvolvendo uma certa intimidade, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Que bom, Sônia. Seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido pelas mães de TDAH lá no nosso grupo do WhatsApp. Opa, a Sônia tá lá da Inglaterra, seja bem-vinda. Que bom, internet tem essas maravilhas, né? Conseguir atingir pessoas de todos os lugares. Muito bom. Hoje eu fiz um atendimento de um paciente que fica num estado diferente do meu, né? E eu fiz uma postagem aqui nos stories, né? O quanto que a internet nos propicia chegar em lugares que a gente não chegaria se tivesse que fazer o atendimento só presencial, né? Então, essa questão da internet, a questão das redes sociais, a questão também do atendimento online, eu acho que democratizou bastante, né? As terapias e conseguiu chegar a mais pessoas, né? Que talvez eu não iria conhecer nunca. Que bom. Então, voltando aqui ao nosso tema, hoje nós vamos conversar sobre TDAH e TOD. TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, é um transtorno que aparece junto com o TDAH em torno de 40% dos casos, mas também é um transtorno muito confundido também com o TDAH. É muito comum as mães, né, e até os profissionais acharem que a criança tem TDAH, tem TOD, melhor dizendo, e na verdade não é TOD, é algum sintoma do TDAH que está sendo confundido, né? Então é importante que a gente entenda a diferença dos dois transtornos para que a gente possa realmente identificar se a criança ela tem os dois ou se ela tem um ou outro, ok? Ou até mesmo se ela não tem nenhum dos dois, né? Porque pode acontecer também. Então, ó, você que é profissional, psicóloga, psicopedagoga, professora também que está aqui acompanhando a gente ou que vai assistir essa live gravada, essa live também é para você, porque nós da área da saúde, né, nós que fazemos parte da equipe que vai avaliar a criança para fechamento do diagnóstico TDAH e fechamento do diagnóstico do TOD, nós precisamos ter um conhecimento aprofundado sobre TDAH e sobre TOD. Então, por exemplo, meu foco de trabalho é crianças com TDAH. Esse é o meu foco. Mas eu não posso só saber de TDAH, eu preciso também conhecer de uma forma mais aprofundada os transtornos que costumam ser confundidos com TDAH ou que costumam aparecer junto, para que eu possa fazer um diagnóstico muito mais eficiente, né? Muito mais pautado no que realmente é, e não, né, em cima de algumas informações apenas. Então, TOD é um transtorno que você, profissional, precisa conhecer, mesmo que você não vai trabalhar diretamente com esse transtorno, mas você precisa conhecer para que você possa fazer uma boa avaliação diferencial, né, na hora que você estiver recebendo aí um paciente com suspeita de TDAH, tá bom? Oi, Lilian, boa noite, seja muito bem-vinda. Nosso Papo de Mãe acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram, nosso Instagram, @TDAHparamães, onde a gente conversa sempre sobre algum tema relacionado à educação de filhos com TDAH, ok? Nesse mês de abril, nós não temos um tema específico, né? Eu gosto sempre de trazer um tema para o mês e durante o mês a gente vai falando sobre esse tema. Mas eu decidi no mês de abril não fazer isso e a gente está falando de vários temas diferentes. Cada semana a gente está falando de um tema. Semana passada a gente falou sobre TDAH e transtornos de ansiedade.
Na outra semana a gente falou sobre, se eu não me engano, foi TDAH. Ih, me deu branco agora. Me deu branco, mas daqui a pouco eu lembro. Mas cada semana a gente tá falando sobre um tema diferente nesse mês de abril. No mês de maio eu não sei como é que vai ficar ainda, porque eu ainda não sentei para planejar. Mas o importante é que você pode sugerir temas para que a gente converse aqui, para que a gente possa, né, trazer aqui nas nossas lives, tá bom? Então, se você faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp, nosso grupo de mães TDAH no WhatsApp, deixa lá registrado o tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui na live, tá? Que eu tô anotando tudo e vocês estão percebendo que toda vez que as mães me pedem um tema, eu trago aqui. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, não deixa de entrar no nosso grupo. O nosso grupo já tem mais de 200 mães de TDAH. É um grupo muito acolhedor e é um grupo onde você, além de ser acolhida, vai ser também, vai receber também muita informação sobre TDAH, informação de qualidade sobre TDAH. Ok? Então participe do grupo, vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, entra no meu perfil, tem um linkzinho para que vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, para que você possa participar do nosso grupo, ok? Então vamos lá, pessoal. O pessoal tá chegando aqui, já fiz a introdução, a gente já falou, já se deu boa noite, e o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Lembrando, gente, que o nosso encontro ele acontece toda quarta-feira às 18 horas, tá? Então já bota na agenda aí, porque a não ser que aconteça uma eventualidade, né? Se não acontecer nada, toda quarta-feira a gente se encontra aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do TOD, né? O que é o TOD? É o transtorno opositivo desafiador. É um transtorno que muitas vezes, como eu falei lá no início, né? Ele pode vir junto com o TDAH, então 40%, em torno, né, de 40% das crianças que têm TDAH também vão ter o TOD, tá? Que é o transtorno opositivo desafiador. E esse transtorno também, além de vir junto com o TDAH, ele também pode ser confundido com o TDAH. Ele também pode ser confundido no sentido de que a criança tem TDAH e o comportamento dela, que tem a ver com o TDAH, pode ser confundido com TOD. Então eu vejo muitas mães achando que o filho tem TDAH, tem TOD, melhor dizendo, por causa de alguns comportamentos que o filho tem que, na verdade, não é TOD. Tem mais a ver com o TDAH e a gente vai falar sobre essa diferença, tá? Inclusive, você que é profissional, é importante você saber disso, porque muitas vezes a criança chega com diagnóstico de TOD e que, na verdade, não é. Na verdade, são sintomas do próprio TDAH que não estão sendo bem conduzidos no dia a dia. Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, primeira parte da live, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o TOD. O que é o TOD? O que caracteriza o TOD? Quais são os principais comportamentos de uma criança com TOD, ok? E depois eu vou fazer essa comparação do TDAH com o TOD para vocês entenderem a diferença e ao mesmo tempo entenderem quando eles aparecem junto, o que acaba acontecendo, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão me perguntando aqui. Então vamos lá. Quem me acompanha já há um tempo sabe, né, porque eu estou sempre falando aqui, que quando a gente vai fazer um diagnóstico de qualquer transtorno, a gente usa como base um documento oficial, que não é só utilizado no Brasil, mas é utilizado, né, em outros países, chamado DSM-5. O que é o DSM-5? É o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Então, é um manual onde tem todos os transtornos mentais, categorizado por um código e especificado nos seus critérios de diagnóstico. Então, lá no DSM-5 tem TDAH. O que significa TDAH? Quais são os critérios para que a gente possa dar um diagnóstico de TDAH para uma criança, para um adulto? Então, tem lá tudo especificadinho. E o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, também tem lá no DSM-5, né, a sua caracterização. E dentro da caracterização do TOD, o que o DSM-5 fala? Que o TOD
é um transtorno com um padrão de humor mais raivoso e irritável, com um comportamento questionador e desafiante e que possui uma índole vingativa. Ai, Juliana, parece que tá descrevendo uma coisa horrorosa, né? Com essas palavras assim, raivoso, vingativo, índole, parece uma coisa muito ruim, né? Na verdade, gente, o TOD é uma criança que tem um transtorno e esse transtorno é caracterizado por um padrão irritadiço, onde ele acaba tendo um comportamento de desafiar a autoridade. E muitas vezes esse desafio à autoridade, às regras, né, e a hierarquia, acaba gerando nessa criança uma índole vingativa. Por quê? Porque ele se sente injustiçado quando ele vivencia uma situação onde ele tem que obedecer e ele não quer obedecer, e ele acha que ele não tem que obedecer. Porque a criança com TDAH acredita que ela está num pé de igualdade com o adulto, ou até acha que hierarquicamente ela está acima do adulto. Então, quando o adulto não cede, né, quando o outro não faz o que ela quer, ela pode sim ter um comportamento de vingança, ok? Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, é aquela criança que tem um pavio mais curto, que tem um humor mais desregulado, que tem aquela dificuldade de autorregulação emocional e que tem uma reatividade excessiva. O que é uma reatividade excessiva? É aquela criança que a qualquer coisa, coisas mínimas do dia a dia, ela tá sempre reativa, ela tá sempre com o pé atrás, ela tá sempre irritadiça com as situações, né? Então ela vai pegar o estojo dela para fazer o exercício, quando ela pega o lápis está com a ponta quebrada, ou ela vai escrever, a ponta quebra. Isso já é suficiente para ela ter uma reação mais agressiva, ter uma reação mais desproporcional, ter já uma irritabilidade. Então, coisas que pra gente passa, né, batido, e até para outras crianças passa batido, para uma criança que tem TOD, ganha uma proporção muito grande, tá? Geralmente, eles sentem, né, acreditam que eles sempre têm razão. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Adriana também, seja bem-vinda. Então, eles acreditam que eles sempre têm razão e eles se nivelam com a autoridade de pessoas adultas. Então, é como se para eles não tivesse essa hierarquia, né? Pais, adultos e criança. Eles se sentem no mesmo nível de hierarquia, né? E às vezes até se sentem que eles têm mais autoridade do que os próprios pais ou figuras, né, de adultos, tá? Tem também uma característica muito marcante que é a intolerância à frustração e uma outra questão que tem ligado ao TOD, que são reações desafiadoras. Então é aquela criança que tem um comportamento com a intenção de desafiar, ok? Mais pra frente eu vou diferenciar isso do TDAH, porque quem é mãe de TDAH já deve ter pensado assim, então meu filho também tem TOD, porque meu filho é pavio curto, meu filho tem dificuldade de autorregulação, meu filho, ele tem intolerância à frustração, né? Tudo isso, meu filho com TDAH tem, então será que ele tem TOD também? A gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado, né? É importante que um profissional faça essa avaliação. Se você, de alguma forma, suspeita, né, ouviu falar do TOD, identificou algumas características do seu filho, ficou com alguma dúvida, leve para uma avaliação. O profissional, ele vai saber diferenciar o TDAH do TOD e até mesmo identificar se seu filho tem as duas coisas, tá? E por que é importante identificar se seu filho tem o TOD além do TDAH? Porque a forma como você vai lidar com uma criança que só tem TDAH é de um jeito. Agora, quando a criança tem TDAH e TOD, a gente tem algumas especificidades, algumas características que são específicas para lidar com criança que tem os dois transtornos, tá?
Ó, a Rosângela colocou, é possível ter esse transtorno e não ter TDAH? Sim, com certeza, tá? Você pode ter só TDAH, só TOD e pode ter os dois juntos, tá bom? 40% das crianças, em torno de 40% das crianças que têm TDAH também vão ter o TOD, tá? Mas não é obrigatório aparecer os dois juntos, não, tá bom? Então, dentro do TOD, do transtorno opositivo desafiador, a gente tem uma tríade de comportamentos, tá? Sintomas opositivos, é aquela criança que é mais opositora a regras, opositora a limites, opositoras ao não, às figuras de autoridade. A gente tem reações desafiadoras, que tem a ver com o desafio a figuras de autoridade, desafiar hierarquias, desafiar regras e limites. E a gente tem o terceiro, que é a índole vingativa, ok? Que é a criança que vai buscar dar o troco naquilo que ela não concorda, tá? Então, é muito comum, às vezes, a criança com TOD, ela, na hora ali, ela não entrar no atrito, ela se dá por vencida, para depois ela ir lá e dar uma, sabe, ter aquela vingancinha meio que escondida. Então, ela, às vezes, ela, naquele momento ali, ela age como se ela tivesse aceitado, né? Ela dá o braço a torcer, mas por trás ela vai lá e tem aquela atitude de vingança. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O meu tem TDAH e TOD, nos dá umas dicas de como lidar. Então, Sueli, o que a gente vai fazer nessa live de TDAH e TOD? Eu não vou conseguir falar tudo sobre TOD aqui nessa live de hoje. Então, a gente vai fazer essa live de hoje falando sobre o que é o TOD, o que é o TDAH, a diferença dos dois e tudo mais. E na semana que vem, no nosso próximo Papo de Mãe TDAH, da próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre como você, mãe de TDAH, ou você, professora que tem criança com TDAH e TOD, pode lidar melhor com seu filho. Então, a gente vai falar sobre 10 dicas, semana que vem, 10 dicas para você, mãe, né, ou professora, ou cuidador de crianças com TOD, para você lidar melhor com o seu filho, né, ou com o seu aluno que tem TDAH. E também a gente vai falar sobre 10 coisas que você não deve fazer. Então, assim, a live semana que vem tá imperdível, né? 10 coisas que você deve fazer e 10 coisas que você não deve fazer com uma criança que tem TOD, tá? É isso aí, Sueli. Ouvir o não, a intolerância à frustração é uma característica muito forte do TOD, tá? Também está presente no TDAH, mas ela é muito mais forte no TOD, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, você que tá aqui, lembra que a gente vai fazer essa live sobre TOD em 2 etapas. A primeira parte hoje a gente vai falar de uma forma geral e na semana que vem a gente vai entrar mais nas orientações do que você deve fazer e o que você não deve fazer, tá? Olha, a Sônia colocou aqui, ó, queria saber de onde vem o TDAH, pode ser um problema vindo da gravidez? Sônia, eu não vou entrar muito na sua resposta agora, porque a gente vai fugir do nosso tema, tá? Eu só vou te dar assim, falar de uma forma mais simples, para você não ficar sem uma resposta, tá bom? Mas se você ficar com dúvida, depois você me chama no direct aqui do Instagram que eu converso com você, ok? Então, o TDAH é um transtorno de base, de predominância genética, ok? Então, claro que ele tem uma influência ambiental, mas a influência maior dele é genética, ok? E aí, claro, né, existem fatores de risco que pode predispor uma criança a desenvolver o TDAH. Coisas que podem acontecer na gravidez, então, crianças prematuras, crianças que nascem com baixo peso, crianças que, durante a gravidez, a mãe usou cigarro durante a gravidez. Existem vários fatores de risco que podem contribuir para o TDAH, ok? Mas a base do TDAH é genética, tá? A maior influência, a maior explicação, né, da causa do TDAH é de base genética, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então,
Eu vou citar aqui algumas características do TOD, ok? Então, crianças que têm um descontrole emocional forte. Então, você pensa, gente, crianças que você, por pequenas coisas, elas dão uma crise de choro ou uma crise emocional ali, né, uma desregulação emocional muito grande que, se você olhar para aquilo, você fala, gente, é tão desproporcional. E aí, ela é capaz de ficar naquela crise por horas. Por horas. Ela é capaz de ficar chorando por horas sobre determinada coisa, porque ela queria fazer uma coisa e você não deixou. E aí parece que aquilo ali não vai ter fim nunca, sabe? Uma coisa que é totalmente desproporcional à situação. Uma criança poderia chorar, poderia fazer uma birra, alguma coisa, mas que passa. E no TOD parece que aquilo se estende, sabe? Aquilo não acaba nunca. Então é um descontrole emocional forte. Então as reações emocionais são muito desproporcionais, são muito intensas. Tem uma tendência muito grande a ficar discutindo com o adulto, sabe? Não é tentar argumentar no sentido de tentar falar o que pensa, não é isso. É tentar discutir mesmo, como se ele tivesse sempre certo e o adulto sempre errado, entendeu? Não é que ele quer convencer o adulto a fazer o que ele quer. Ele quer discutir porque ele quer impor a sua opinião, impor a sua vontade e mostrar para o outro que o outro está errado e ele está sempre certo, ok? Tem um comportamento de desafio, né? De recusa em obedecer regras pré-estabelecidas e muitas vezes eles fazem isso com o intuito de aborrecer as pessoas. Não é que ele não quer obedecer a regra porque ele não está afim de fazer aquilo. Não, às vezes a desobediência, né, ou o desafio da criança com TOD é com o intuito de aborrecer. É claro, gente, que isso não é algo que a criança controla, tá? A gente está falando de um transtorno. A gente não está falando de uma criança que faz isso pensando e planejando. É uma criança que esse tipo de pensamento e comportamento domina ela, ok? Então, quando eu falo assim, é uma criança que desobedece regras para irritar a mãe, não quer dizer que ela tá fazendo isso porque ela quer, ok? Entendam isso, a gente está falando de um transtorno, a gente não está falando de uma criança comum, tá? Para elas, os erros são sempre do outro, né? São crianças que se ressentem muito, que ficam muito enraivecidas diante das situações, né? Então, qualquer coisa elas ficam extremamente magoadas, extremamente ressentidas, né, com aquilo. Isso, Adriana, são reações automáticas, tá? Ainda que, pensa, lembra que eu falei que às vezes ele cede, mas aí depois ele vai lá e tem uma atitude de vingança? Eu até né, falei sobre isso. Então ele planejou fazer a vingança. Sim, mas só que esse tipo de pensamento vingativo não é algo que surge da própria criança, que ela, eu vou pensar em me vingar. Não, é algo que toma ela como se ela fizesse isso mesmo sem querer. Entendeu? Eu vou colocar aqui para vocês. Oi, Ana, seja bem-vinda. Saudade, minha linda. Vou colocar aqui para vocês, um acróstico, tá? O que é um acróstico, gente? É uma forma que a gente tem de explicar as coisas usando uma palavra. E a gente pega cada letra daquela palavra e coloca ali uma explicação. E o TOD, ele tem um acróstico que a gente usa para explicar, né, os sintomas do TOD. E eu vou colocar aqui para vocês verem e eu vou explicando para vocês. Vamos lá. Ó, gente, o TOD não se escreve assim, né? Ele se escreve só até aqui, TOD, né? Transtorno positivo desafiador. Mas a gente usa esse acróstico aqui para ficar mais fácil a explicação, tá? Então vamos lá. Primeiro sintoma ali, né? Transgressão, T de transgressão. Não segue regras de forma explícita ou escondido. Então, o que isso significa? São crianças que vão transgredir regras, isso de uma forma explícita, clara, na frente de todo mundo, simplesmente ele não segue, ou ele vai transgredir a regra escondido das pessoas, ok? É aquela tipo criança que faz assim,
Ah, eu tô fazendo na sua frente, mas quando você não estiver olhando, eu faço do meu jeito. Entendeu? O O de oposição. Então, são crianças que têm uma tendência a ser do contra. Ainda que ela concorde, ainda que ela goste daquilo, se ela sentir que aquilo ali está chegando como uma regra para ela, ela vai ser do contra. Ok? Discussão. Tem uma tendência a questionar e a brigar do nada. Tá sempre questionando as regras, questionando as pessoas, discutindo com as pessoas, né? E o outro D aqui, descontar. São crianças que têm uma tendência a se vingar em alguns momentos. Não é que ela seja uma pessoa vingativa o tempo todo, não é isso, gente. Mas tem algumas crianças que em alguns momentos elas podem sim ter esse comportamento de vingança, tá? Por quê? Porque elas acreditam que ela tá certa e os outros estão errados. E se ela tá certa e os outros estão errados, ela se sente injustiçada. E aí ela vai fazer justiça com as próprias mãos, ok? Por isso que ela tem um pouco dessa característica aí da vingança. E o último aqui, irresponsabilidade. Não reconhece que está errado, não assume as suas responsabilidades, né? Não reconhece que ela errou. Sempre ela acha que é o outro que está fazendo aquilo, que ela agiu daquela forma porque o outro provocou, ela agiu daquela forma porque o outro, é sempre culpa do outro, tá? Adriana, não tem que demonstrar todos não, tá? O que acontece? Tem uma lista lá no DSM, ok? DSM-5, tem uma lista, tem 3 categorias, como eu falei. Uma são os sintomas opositivos, é uma categoria. Aí tem vários sintomas que estão relacionados a isso. Segundo, as reações desafiadoras, aí tem vários sintomas. E tem índole vingativa, que tem vários sintomas. A criança tem que corresponder a alguns desses sintomas que estão descritos. Eu não vou saber te falar agora exatamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Não anotei. Eu não vou saber falar de cabeça quantos sintomas são. Peraí. Não vou saber falar de cabeça quantos sintomas são, tá? Mas lá no DSM-5 tem isso descrito, ok? Quantos sintomas são para ser considerado TOD. E aí, claro, não é só ele ter aqueles sintomas, né? Existem outros itens que precisam ser levados em consideração, tá? Então, ele tem que preencher ali os critérios que estão descritos no DSM-5, precisa que esses sintomas tenham uma duração de, no mínimo, 6 meses, então tem que estar acontecendo em, no mínimo, 6 meses, nos últimos 6 meses, o nível de intensidade, né, desses sintomas tem que ser significativo, não pode ser uma coisa basiquinha, né, pouca, tem que ser, o nível de sintoma tem que ser significativo, tem que trazer prejuízo para a vida da criança, né, e uma outra coisa também é que ele fala sobre onde esses sintomas podem aparecer. E aí aqui é importante, gente, porque às vezes me perguntam assim, meu filho pode ser TOD em casa e não ser na escola? Meu filho pode ser TOD com a mãe e não ser com o pai? Meu filho pode ser TOD só na escola e não ser em casa? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É claro que a criança, ela TOD em qualquer lugar, ok? Porque o transtorno, ele não melhora ou pior, ou aparece e desaparece, né, em lugares diferentes. Agora, como essa criança vai demonstrar esse transtorno nos diferentes lugares, tem diferença sim, ok? Então, geralmente, o TOD aparece antes dos 8 anos de idade, você já consegue perceber isso, e às vezes até a criança bem pequena, você já consegue percebendo alguns sinais, tá? Mesmo que a gente não vai fechar diagnóstico, a gente já consegue perceber alguns sinais, e começa sempre pela casa. Então, pode ser que a criança tenha TDAH não, TOD em casa, né, com a mãe, por exemplo, e com as outras figuras de autoridade isso não aparecer? Pode ser, tá? Então, quanto mais ambientes esse comportamento positivo desafiador aparece, mais grave, né, ou mais severo é o transtorno, ok? Então, vamos pensar.
Se essa criança demonstra só em casa esse comportamento positivo desafiador, o nível do TOD é mais leve. Quando isso se estende da casa para a escola, por exemplo, isso já se torna moderado. Quando entra em outros ambientes, além da casa e da escola, já se torna um TOD grave. Ok? Agora, esses níveis podem ser alterados com o tempo. Então, a criança pode começar com um TOD leve, que é só em casa, e por a família não saber lidar com essa criança e tudo mais, isso ser ampliado para a escola, pode ir mudando conforme o tempo vai passando, tá? Isso, Sueli, o tratamento do TOD, né? O tratamento do TOD é exatamente isso. Claro, tem a parte medicamentosa, né? Que a gente pode entrar com a medicação e muitas vezes a criança com TOD precisa da medicação, ok? A medicação vai fazer que esse comportamento opositor desafiador diminua um pouco, vai ajudar nessa autorregulação emocional. Então, a medicação ajuda no controle da raiva, na autorregulação da agressividade e também na oposição, nesse comportamento opositor da criança. Só que a medicação sozinha não adianta, ok? A gente precisa entrar com abordagem escolar. Então, se a criança apresenta o TOD também no ambiente escolar, tem que ter uma orientação com a escola tem que modificar a sua forma de lidar com essa criança, porque se isso não acontecer, a tendência é cada dia ficar pior, cada dia a escola vai ter menos condições de lidar com essa criança e até chegar ao ponto que a escola vai querer expulsar a criança da escola. Então, assim, a escola tem que modificar a sua forma de lidar com ela, tá? E a terceira via, né, do tratamento é a terapia de manejo parental, é o treinamento de pais, ok? Por quê? Porque esse treinamento de pais vai buscar redução de conflitos entre pais e filhos, vai melhorar a funcionalidade da família. Oi, Lucília! E vai também ajudar a família a ajudar essa criança no controle da raiva. E também a família lidar com o seu próprio controle de raiva. Porque, gente, lidar com uma criança com TOD é passar raiva. Porque, realmente, eles tiram a gente do eixo. É muito fácil a gente perder a cabeça com uma criança com TOD. Sabe por quê? Porque eles não têm limites. Então, assim, quando a gente eles começam a entrar numa discussão com a gente, eles não vão parar. A gente vai cansar, a gente vai se esgotar, a gente vai se estressar e eles vão continuar discutindo. Eles vão continuar e não vai parar nunca. Então, se a gente cair nessa armadilha de querer disputar poder com uma criança com TOD, você já pode ter certeza que no final você perdeu. Independente do resultado, você vai perder. Não se disputa poder com criança com TOD. Ok? Porque toda vez que você entrar na disputa de poder, já era. Já era. Você já está dando para ele um poder que ele não deveria ter. Ok? Então, o treinamento de pais, né, a orientação de pais, você aprender a se comunicar com essa criança, você aprender a organizar métodos de recompensa. Gente, trabalhar com criança com TOD, lidar com criança com TOD, é a gente trabalhar com combinados o tempo todo. É a gente negociar o tempo todo. Claro que a mãe, né, o pai, a família, a professora, ela tá ali e tem que se manter numa figura, né, de autoridade dentro da relação, né? Mas é necessário essa comunicação, é necessário essa negociação, esses combinados, para que você consiga algum tipo de colaboração da criança com TOD. Porque se você for na imposição, se você for querendo que ela obedeça simplesmente, você já saiu perdendo, ok? Então, é muito importante isso, né? O treinamento de pais é o tratamento padrão ouro. É muito mais do que você trabalhar com a criança. Você até trabalha com a criança, mas você trabalha muito mais com a família do que com a própria criança. Até porque, gente, hoje a gente sabe que os fatores desencadeantes do TOD, eles têm sim uma base genética, tá? É como se fosse assim,
A criança tem uma base genética que predispõe ela a ter o transtorno, ok? Mas ela só vai desenvolver o transtorno se ela encontrar um ambiente propício para isso, tá? Isso, Sueli, é difícil fazer o combinado, mas o combinado, gente, não é só, ó, o combinado não é, você tem que fazer o dever de casa quando você chega da escola. Não é esse tipo de combinado. Isso aí é a regra, não é combinado, tá? O combinado é sempre os dois lados ganhando. Então você vai ganhar a colaboração dele em alguma coisa, mas ele também vai ganhar alguma coisa. Então, assim, trabalhar com o sistema de recompensa, né, é a estratégia mais eficiente com o TOD, ok? Não dá pra gente abrir mão disso. Se você, é o que eu tô falando, se você for só pela força do seu braço, só porque você tá tentando fazer com que ele faça aquilo que você quer, você vai perder muitas vezes, tá? Então, a gente vai precisar aprender estratégias eficientes de comunicação e é isso que a gente vai falar semana que vem. Eu vou dizer para vocês, vou te dar 10 dicas de como você deve lidar com a criança com TOD e vou dizer para vocês 10 coisas que você não pode fazer. Porque se você fizer, já era, caiu na armadilha. E aí você não adianta, você vai ficar ali disputando o poder com a criança, tá? Então não perca a live de semana que vem, porque eu vou entrar nessa parte mais específica, tá bom? Então vamos lá. E aí, gente, dentro dessa parte, né, que eu falei dos fatores desencadeantes, então assim, a criança tem uma base genética onde ela tem uma predisposição para desenvolver o TOD. Mas ela só vai desenvolver o TOD se ela encontrar um ambiente propício. E aí, que ambiente propício seria esse, né? Que ambiente seria esse que vai gerar, que vai ser um terreno fértil para que a criança desenvolva o TOD? Dentre várias coisas, gente, o principal é a criança vivenciar um ambiente em casa, porque o TOD sempre vai surgir em casa primeiro, ok? A criança vivenciar um ambiente em casa onde as regras, os limites não são bem colocados, ou eles são colocados de forma autoritária ou de forma permissiva demais, onde as famílias, né, a família, pai, mãe, né, a figura de autoridade dessa criança, cuidadores dessa criança, não conseguem falar a mesma língua. Então, o pai fala e age de uma forma, a mãe fala e age de outra forma, onde o pai desautoriza a mãe desautoriza o pai. O pai não deixa, a mãe vai lá e dá um jeitinho e deixa. O pai bota de castigo ou bate ou faz qualquer outra coisa e a mãe vai lá e passa a mão na cabeça. Enfim, quando a criança começa a vivenciar um ambiente onde essas regras são inconstantes, a forma como as pessoas se comunicam com ela, a forma como as pessoas lidam com ela é inconstante, não tem uma constância, uma coerência, ela encontra uma brecha para começar a ser opositora a tudo aquilo que ela não quer fazer. Então, gente, é muito sério isso. Por isso que o treinamento de pais, né, a orientação de pais, ela é essencial no tratamento do TOD. Por quê? Porque o TOD, ele ganhou força justamente porque a família não está sabendo se comunicar com essa criança. Essa família não está sabendo colocar regras e limites de uma forma eficiente, né? Essa família está, muitas vezes, tendo as suas figuras de autoridade muito incoerentes, né? Onde um desautoriza o outro, onde a família, os pais, às vezes terceirizam a educação dessa criança para outras pessoas, né? Então, não sei se vocês vivenciam isso, já viram, né? Aquela família onde a criança fica pedindo as coisas para todo mundo, sabe? Pede pro pai, o pai não deixa, aí vai lá falar com a mãe não deixa, aí vai lá falar com a avó deixa. Todo mundo desautoriza todo mundo, né? Ou então, uma hora deixa, outra hora não deixa. Outra hora não deixa, outra hora deixa, sabe? Não tem constância na regra. A regra uma hora vale, outra hora não vale, né? Uma hora aquilo é levado a sério, outra hora ele faz e não acontece nada. Então, essas incoerências, essas inconstâncias na hora de você educar a criança,
é que são as brechas onde o Todd vai ganhar força. E quanto mais brecha ele encontrar, mais força ele vai ganhar. Muito mais força, tá? Ó, meu filho entrou no CAPS agora e minha esperança é essa ajuda nos pais e professores. Espero que você tenha, Suelen, porque eu não sei se o CAPS faz esse tipo de trabalho, tá? Porque o CAPS ele tem uma característica bem específica, né? Mas espero que você consiga, de coração, espero mesmo, tá? Mas de qualquer forma, peça ajuda, não espere que a ajuda chegue, entendeu? Vai sempre tendo esse movimento de pedir ajuda, que é muito importante, tá bom? Então, essa terceirização, essa divergência na educação, é a perda do controle da criança. Então, chega uma hora que os pais já perderam o controle, a criança faz o que quer, né? E aí você não consegue mais ter, né, um domínio, né? Não sei se a palavra seria essa, mas sobre seu filho. Aí você perde totalmente o controle, ok? Então, resumindo aqui, gente, o TOD é um transtorno da infância, né? Geralmente aparece antes dos 8 anos de idade, começa geralmente em casa e pode ou não se estender para outros ambientes. Quanto mais ambientes esse comportamento, o positivo desafiador, aparece, mais severo é o transtorno. Então, se é só em casa, tem um nível de intensidade. Se está em casa e na escola, em casa e em outros lugares, o nível de intensidade vai aumentando. É um transtorno que acaba, se não tratado, corre um risco enorme de evoluir para o transtorno de conduta, que é um transtorno mais grave, tá? Relacionado à transgressão de regras, a delinquências e outras questões mais. Então, gente, TOD é um transtorno que precisa ser cuidado, ok? Precisa ter um olhar apurado, precisa ser tratado, porque é um transtorno que vai ficando cada vez mais crônico se não for tratado. E a tendência desse transtorno se tornando crônico é ele evoluir para um outro transtorno que a gente chama de transtorno de conduta. Então, na infância, ela tem o TOD e ela tá ali no TOD. Conforme o tempo vai passando, as coisas, ela vai ganhando, esse TOD vai ganhando mais força, vai ampliando a intensidade, não é feito um tratamento adequado. Lá na adolescência, esse transtorno pode se transformar no transtorno de conduta. E aí, gente, a coisa vai ficando muito, muito, muito mais séria. Muito mais séria, tá? Então, tem sim que cuidar. E quanto mais cedo você conseguir oferecer o tratamento, melhor, ok? E aí, é uma questão mesmo de comunicação, uma questão de você saber lidar com essa criança, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui pra gente poder falar. Se alguém tiver alguma pergunta aí. E aí eu vou só fazer uma diferença entre o TDAH e o TOD, tá? Então, olha só, gente. Não sei se vocês viram aqui, mas se vocês não viram, eu sugiro para vocês que vocês depois olhem aqui no meu Instagram, ou então lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, ok? Vocês procurem uma live chamada Funções do Comportamento, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e falar para vocês o nome certinho. Mas eu acho que para cada comportamento uma função. Acho que é esse o nome. Alguma coisa assim. Daqui a pouco eu abro aqui e vejo o nome certinho. Para cada comportamento uma função ou funções do comportamento. Não deixa de assistir essa live. Por quê? Todo o comportamento da criança tem uma função por trás. Ok? Suelen, não é que tem uma medicação específica para TOD. Geralmente, as crianças com TOD costumam tomar risperidona, tá? Mas isso não é regra. O médico pode passar uma outra medicação também. Até porque a risperidona precisa ter uma indicação, né? A criança não pode ter nenhum problema do coração, tem toda uma questão, às vezes a criança não se adapta, e tem outros tipos de medicação que eu não vou saber te falar aqui, né, certinho, tá bom? Mas tem medicações que são para isso, tá? Para trabalhar justamente, como eu falei, né, deixa
Deixa eu voltar aqui, gente. Eu tô abrindo aqui só para falar para vocês. A medicação, ela tá mais ligada à questão... Opa! Do auxílio na raiva, né? Porque as crianças vão explodir menos. Não quer dizer que ela vai deixar, né, de ter essas explosões de raiva, porque isso é característica do TOD. Então, ela tem que aprender formas de lidar com isso. Mas vai auxiliar no controle da raiva, na autorregulação emocional, para diminuir a intensidade das explosões, principalmente, ok? E também desse comportamento mais opositor, tá? Então, aí tem que ver, Suelen, assim, o nível de intensidade que é o TOD do seu filho, se ele está fazendo outros tipos de tratamento, se você também tá aprendendo a lidar com ele, né? Tudo isso é um conjunto. Às vezes a medicação ela não traz o resultado, né, tão grande quanto a gente espera, porque ou a gente está com uma expectativa além daquilo que a medicação é capaz de fazer, ou então a medicação sozinha não faz milagre, ela precisa de um conjunto. Por isso que eu falei, o tratamento do TOD é um tratamento multidisciplinar. Inclui medicação, inclui a abordagem escolar, inclui a terapia com os pais e a própria criança, tá? DDA. Rose, DDA é o distúrbio do déficit de atenção, é isso que você tá falando? Porque a gente não... Ai, que bom, Sueli, que bom. Graças a Deus. E aí passar essa experiência sua também para os professores, né? Convida a professora do seu filho, as professoras do seu filho, a coordenadora da escola a participar da nossa live semana que vem. As orientações que eu vou dar para vocês, que são mães, também servem para você que é terapeuta, psicólogo, psicopedagogo, que atende criança com TOD, né? Para você que é professora, porque é manejo de comportamento, então serve para todo mundo, tá? Rose, onde se enquadra o quadro DDA? Olha só, a gente precisa só esclarecer uma coisa. DDA foi uma expressão usada há alguns anos atrás e até fora do Brasil. A gente não usa mais essa expressão. O nome correto do transtorno é TDAH. TDAH, ok? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É esse o nome correto do transtorno. Não existe DDA, TDA, que às vezes a pessoa fala, meu filho só tem o TDA, ele não tem a hiperatividade. Não existe esse nome. A gente até usa, algumas pessoas usam no dia a dia, mas o nome correto é TDAH, ok? Independente do seu filho ter só o déficit de atenção ou ter o déficit de atenção junto com a hiperatividade, tá? Então, é esse o nome. E aí é o transtorno que está ligado à instabilidade atencional. Oi, Carla, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Você faz parte, Rose, do nosso grupo lá do WhatsApp? Isso, Sueli, convida todo mundo. E você que tá aqui, gente, compartilha essa live com outras mães, convida outras mães, professoras que vocês conhecem, para participar aqui com a gente. A gente tem que divulgar o conhecimento. Psiquiatra já passou Espiridona, estou bem leiga no assunto. Tá, Rose, você faz parte do nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH? Depois você me responde aqui, tá? Então, só pra gente poder caminhar aqui pro final. Entrou pelo... Sim, entrou pelo Insta, tá. Você entrou agora essa semana, foi isso? Que essa semana entraram várias mães lá. Lá no nosso grupo do WhatsApp, você pode fazer perguntas, você pode tirar suas dúvidas. Ali é o espaço da gente poder interagir, né? Outras mães estão ali para poder te dar apoio, tá bom? É um grupo muito bom, acolhedor. Você vai gostar. Com o tempo você vai percebendo ali como que o grupo funciona. Mas aqui no Instagram, se você for olhar aqui no meu Instagram, se você rolar ali, né, minha página para cima, você vai ver muito conteúdo também sobre TDAH. E eu vou te pedir o seguinte, me dá um oizinho, pode ser lá no grupo mesmo, só para eu poder identificar seu nome lá no grupo. Me dá um oizinho, Rose, que eu vou te mandar os links das lives que eu fiz sobre os primeiros passos no TDAH.
entendeu? Para quem tá começando agora, quem recebeu o diagnóstico agora e tá perdida, tá? Aí você me manda um oizinho ou no privado ou lá no grupo, que eu te mando esses links para você assistir com calma e você começar a se inteirar do assunto, tá bom? Então, vamos lá, só para a gente poder encerrar, eu vou fazer uma diferença aqui entre o TDAH e TOD em cima dessa live. Em cima dessa live, Fabiana, você quer o quê? Esses links também? Essas lives, gente, estão todas gravadas no meu YouTube, aqui no Instagram e lá no YouTube, Juliana Deodato, ok? Deixa eu até escrever aqui, meu canal do YouTube. Aproveita e me segue lá, porque vai ter vídeo novo, exclusivo lá no YouTube, que não vai ter mais em lugar nenhum para vocês poderem... Tem live sobre TDAH, sobre... Peraí. Opa, fixar. Ó, YouTube Juliana Deodato. Me adiciona no grupo, perdi o celular e não sei como entrar. Me dá um oizinho, Carla, lá no meu privado, lá no WhatsApp, que eu te coloco, tá bom? Eu não sei se eu acho que eu tenho seu número salvo, mas não tenho certeza. Fabiana, eu tenho lives, acho que mais de uma, sobre alfabetização para TDAH, tá? Inclusive te orientando você, mãe, do que você pode fazer em casa para ajudar. Então depois corre lá, gente, no meu YouTube, tem mais de 100 lives sobre TDAH. Uma diferente da outra, para você poder assistir com todos os temas que você puder imaginar, tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer essa distinção aqui. Então, olha só, o nome da live tá, vamos ver se você me manda um oizinho aqui no direct que eu te mando, só porque eu posso esquecer, entendeu? Se eu lembrar, eu já te mando. Se não, manda aqui no direct do Instagram mesmo, tá, Carla? Só pra não correr o risco de eu esquecer. Então, vamos lá. Cadê Juliana? O nome da live que eu falei é Para Cada Comportamento, uma Função. Vídeo. Vamos ver aqui. É muita live, gente. 5 funções. Ó, para cada função... Eu falei diferente. Para cada função, uma estratégia. Para cada função, uma estratégia. É esse o nome da live. Para cada função, uma estratégia. O que essa live vai fazer? Ela vai falar o seguinte, que todo comportamento da criança, ele pode ser classificado em 5 funções. 5 funções. O comportamento pode estar na função de chamar a atenção, de fugir, né, se esquivar de alguma coisa que a criança não quer fazer. Pode ser um comportamento de disputa de poder. E pode ser um comportamento de... Opa, saiu aqui. De regulação sensorial, que é muito comum no autismo. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Oi. Tá. E aí, dependendo da função do comportamento, a gente tem uma forma diferente de agir com a criança. Então, se a criança está, por exemplo, fazendo uma birra, porque ela está querendo chamar a sua atenção, a forma como a gente vai lidar com essa birra é diferente de se a criança estiver fazendo uma birra porque ela está querendo evitar uma tarefa. Ok? Ela tem que fazer alguma coisa e ela não quer fazer, e aí ela começou a ter aquela birra. Ok? Então, assim, dependendo da função, a forma como a gente vai lidar com o comportamento da criança muda, tá? Então, essa live ela vai falar sobre isso. E ela vai mostrar que existe uma função chamada esquiva, que é quando a criança ela começa a fugir de algumas tarefas, ela não quer fazer alguma coisa. Por exemplo, você manda ela tomar banho, ela não quer tomar banho, ela faz pirraça. Começa a jogar no chão, ela grita, ela bate. Por que ela está tendo esse comportamento? Porque ela quer fugir daquela tarefa que você pediu para ela fazer, ok? Essa é uma função. E tem uma outra função que é a criança que age de determinada maneira porque ela está disputando poder com você. Quando você aprende a diferenciar uma da outra, e na live eu te ensino a diferenciar um comportamento do outro, você consegue perceber a diferença do TDAH e do TOD.
Porque no TDAH, geralmente os comportamentos de desobediência da criança não é porque ela tá desafiando você ou porque ela tá se opondo às regras. Não, é porque ela quer fugir daquilo que ela não tá afim de fazer. É fuga de demanda a função do comportamento. Agora, o TOD não. Quando ele desobedece uma regra, não é porque ele está fugindo daquilo, é porque ele está se opondo àquilo, é porque ele está disputando poder com você. Conseguem perceber a diferença? Então, ó, se você virou para uma criança que tem TDAH, pediu para ela desligar o videogame, né, pediu para ela ir tomar banho, e ela começou a chorar, começou a fazer uma birra, alguma coisa, ela tá fazendo a birra não é porque ela é desobediente, ela é opositora à regra, ela não quer seguir regra, não é por isso, é porque ela quer fugir da tarefa que você pediu para ela fazer. Ok? Quando você está lidando com uma criança com TOD, você pede para ela tomar banho, ela não vai tomar banho, não é porque ela não quer tomar banho, é porque ela quer disputar o poder com você. Ela quer provar para você que quem manda é ela, que ela vai tomar banho quando ela quer e não quando você manda. Então, esse objetivo do comportamento, essa função do comportamento é que ajuda a gente a diferenciar quando é só o TDAH ou quando é só o TOD, tá? Então, mães de TDAH, se seu filho está desobedecendo, né, está infringindo regras, está esquecendo regras, não segue regras, observe, aprenda a diferenciar se ele está fazendo isso porque ele esqueceu, porque ele tem dificuldade de executar aquela ação que às vezes ele não sabe fazer, ele esqueceu como faz, ou porque ele não tem combustível cerebral suficiente para fazer aquela tarefa que você está pedindo, porque ele quer fugir daquilo que ele não gosta, ou se ele está fazendo isso para disputar poder com você. Se for para disputar poder, a gente vai investigar o TOD. Porque pode ser que ele, além do TDAH, tenha o TOD também. Mas se for esquecimento, dificuldade, a criança não quer porque ela não gosta, ela quer brincar, ela não quer tomar banho agora. Se for isso, não é TOD, é só o TDAH. Ok? Então essa é a grande diferença que a gente identifica, tá bom? Ó, deixa eu só falar uma coisinha, gente. Eu não vou falar do TDAH na live de hoje, porque não é o objetivo da nossa live, tá? Então, assim, a gente tem um tema, as pessoas vêm para assistir sobre esse tema. Eu falo do TDAH de uma forma geral hoje, porque a gente está comparando o TDAH com o TOD. Mas, assim, sobre TDAH mesmo, a gente não vai conseguir falar hoje, tá? Se você tiver uma pergunta aqui, eu até respondo você, mas não vou poder ser me estender muito, porque não é o nosso tema, tá bom? Mas assim, como eu falei, já tem muita coisa gravada aqui que você pode assistir com calma depois, né? E também, se você precisar, me chama lá no grupo do WhatsApp que eu respondo para você, ou me chama aqui no Instagram, tá bom? Sueli perguntou, a alimentação influencia na agitação e agressividade da criança com TOD e TDAH? Sueli, muitas pesquisas estão sendo feitas em relação à questão de alimentação e tudo mais. Atualmente, não tem nenhuma pesquisa assim, com resultado substancial que realmente afirme que a alimentação influencia na agitação e agressividade, tá? Claro que existem alimentos que são ruins para qualquer criança. Então, por exemplo, açúcar. Açúcar faz mal para TDAH? Açúcar faz mal para qualquer criança, né? Excesso de açúcar faz mal para qualquer criança. Então, não é no TDAH especificamente. Então, a alimentação que aumenta a agressividade, não. A agressividade do TDAH e TOD é a dificuldade que eles têm de lidar com frustração, de aceitar a opinião do outro, de ter que fazer coisas que eles não estão a fim de fazer naquele momento, né? É isso que gera essa agressividade, essa irritabilidade, não é uma alimentação. Pode ser que algum alimento prejudique? Até pode, mas até agora a gente não tem pesquisas científicas que comprovem isso, tá? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Conseguiram entender a diferença do TDAH e do TOD? Querem que eu explique de novo ou conseguiram entender?
Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver se vai ter mais alguma pergunta. Olha, eu vou fazer o seguinte. Semana que vem a gente vai fazer a live do Todd. Vai fazer a live do Todd, ok? Pra gente fechar esse tema, porque Todd é algo bem complexo. E aí depois, na outra semana, eu vou fazer uma live tirar dúvidas. Entendeu? E aí até se alguma mãe quiser entrar comigo ao vivo para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa, a gente libera aqui, você entra, a gente conversa e vai ser uma live tirar dúvida. Aí pode ser de qualquer tema relacionado a TDAH. A gente libera, cada um faz sua pergunta, a gente faz, tá bom? Acho que fica legal assim. Medicação pode dar alteração no humor? Depende da medicação. Depende da medicação, entendeu? Por exemplo, tem crianças que tomam a medicação para TDAH e às vezes ficam com um pouco de alteração no humor, porque é um efeito colateral que ela teve com aquela medicação. E aí, às vezes, você ajusta a medicação ou entra com uma medicação complementar e isso melhora. Então, depende, tá? Às vezes, acontece às vezes com a Ritalina comum, a criança toma e quando a Ritalina tá acabando o efeito, às vezes dá uma irritabilidade na criança. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer, porque quando a medicação tá saindo do organismo, a criança às vezes pode ficar um pouco mais irritadiça, entendeu? Aí, se você perceber que isso tá acontecendo com seu filho, sempre no finzinho da medicação, relata pro médico para ele fazer o ajuste disso, tá? Mas aí depende da medicação, depende da criança, tá bom? Então, Sônia, existe uma série de medicações que são usadas para TDAH, tá? Assim, eu não me sinto muito confortável de falar de medicação, porque eu não sou médica, né? E às vezes a gente fala o nome de remédio, essas coisas, e, enfim, a gente não sabe o que pode gerar do outro lado, né? Mas existem sim medicações que são específicas para o TDAH, tá? E existem outras medicações que não são específicas para TDAH, mas que também podem ser usadas para o tratamento do TDAH. Aí o médico vai poder avaliar e ver qual ele vai usar naquela criança, tá bom? Então, assim, a medicação de primeira escolha geralmente é a Ritalina, tá? Que é o metilfenidato, ok? E aí, se a criança não se adapta, ou enfim, que nem toda medicação todo mundo vai se adaptar, né? Aí ele vai modificando para outras medicações, tá? Mas existem uma série de medicações que podem ser usadas para TDAH. Cada caso vai ser um caso, né? Ele está usando Concerta, aumentou a dose, está mais sensível. Ele tem quantos anos, Rose? E sensível, assim, que você tá falando o quê? Mais sensível de que forma? Dá um exemplo só para eu poder me situar aqui. Acho que essa nossa live tirar dúvidas da outra semana, acho que vai ficar bom, hein? Acho que vai ficar bom. Vou ficar na berlinda, né? Porque perguntas, se eu souber responder, claro que eu vou responder com todo carinho, né? Mas se eu não souber responder, vou pedir desculpa para vocês e a gente vai procurar a resposta para trazer para vocês depois, né? Porque eu não sei tudo e também, assim, não pretendo saber tudo, né? Porque eu não sou uma enciclopédia. Mas tem sempre uma pergunta que a gente vai conseguir responder e aquilo que a gente não conseguir, a gente vai buscar informações. 8 anos, quando não consegue realizar alguma coisa, chora. Mas ele começou a ter esse comportamento de chorar depois que ele começou com a medicação, ou ele sempre foi assim? Porque isso é comum no TDAH, tá? O TDAH, como eles têm dificuldade, às vezes, de realizar algumas coisas, né? Ou quando ele se frustra, como você colocou aqui, ele se desregula emocionalmente. Então, às vezes, coisas que pra gente é tão boba, pra eles, sabe? Eles choram, parece que aconteceu uma coisa muito grande. Então, é uma intensidade emocional muito grande. Então, quando eles estão alegres demais, eufóricos. Quando eles estão, sabe, magoado, triste, eles choram, parece que o mundo acabou. Então tem uma desregulação das emoções, tá? Ficou mais sensível.
Precisa ver em que nível de sensibilidade, Rose. Não sei se ele tá fazendo terapia. Se não tiver, é importante que ele faça, tá? Isso, Carla, convida. Semana que vem a gente vai falar sobre TOD, só que a gente vai falar sobre o que você deve e o que você não deve fazer com uma criança com TOD, tá? 10 coisas que você deve fazer e 10 coisas que você não deve fazer com uma criança com TOD. Convida. Então, assim, a terapia é importante para identificar, porque às vezes ele era sensível, mas conforme o tempo está passando, cada vez ele vai tendo mais dificuldade, essa sensibilidade, esse choro, essa frustração pode ir aumentando. Então pode ter coincidido com a medicação e não ser da medicação, mas também pode ser da medicação, tá? Então observa aí quanto tempo ele está tomando essa medicação, se ele já se adaptou a ela ou não, tá bom? Criança com TDAH ou TOD pode evoluir para autismo? Não, Sueli, não. Autismo é outra coisa e não tem essa evolução não, tá? O que pode evoluir, meu filho está se queixando que os barulhos estão incomodando ele. Não. O que pode acontecer é se ele já tem um autismo desde sempre, que não foi diagnosticado porque era leve, tá? Então pode acontecer. Agora, essa questão do barulho, não é só autista que tem isso, tá? O próprio TDAH pode ter sensibilidade auditiva, porque crianças com TDAH podem ter, esqueci o nome que se dá, mas... ai, meu Deus, esqueci o nome, mas é uma dificuldade sensorial, entendeu? Pode ter tanto na parte tátil, quanto na parte auditiva, na parte de alimentação, né, de texturas de alimentos, tá? Olfato, pode ter alguma dificuldade nessa parte sensorial. TDAH também tem, tá? Então não é porque a criança tem dificuldade de ouvir barulho que ela é autista, não, tá? Agora é o seguinte, gente, como eu falei pra vocês, tanto TDAH quanto TOD são dois transtornos que se não forem tratados adequadamente, eles podem se tornar crônicos. E quando eles se tornam crônicos, eles podem evoluir para outros transtornos. Então, TDAH e TOD, né, pode evoluir para autismo? Não. Mas pode evoluir para uma depressão, para um transtorno de ansiedade. Pode evoluir, né, o TOD, o TDAH, para um transtorno de conduta, que é muito mais sério, né, porque já entra aí a questão da delinquência, enfim, uso de drogas, uma série de coisas que pode se tornar crônico aí uma criança que tem TDAH e TOD não tratado, tá? Rose, não tá fazendo terapia, então você precisa buscar isso, tá, Rose? Porque o tratamento do TDAH é transtorno sensorial, Adriana, obrigada. Ou disfunção sensorial também, às vezes precisa buscar essa terapia, tá, Rose? Porque na medicação não vai ensinar comportamentos para sua criança. A medicação vai predispor a sua criança a aprender novas formas de agir, né? Novos comportamentos que vão ser ensinados por você e pelo tratamento lá com a psicoterapia, tá bom? Então é importante que ele faça o tratamento completo, tá? DEPAC? Não sei. Não é DEPAC, não. Não, é transtorno sensorial mesmo, tá? Vamos ver aqui. Alguém falou aqui em cima. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Profissional procurar fazer o diagnóstico TDAH. Quem vai fechar o diagnóstico do TDAH, que vai dar o laudo para o seu filho, é o neurologista ou psiquiatra infantil, tá? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. Mas esse profissional vai pedir avaliações de outros profissionais também, né? Então, é o psicólogo, geralmente é um neuropsicólogo, vai fazer a avaliação, tá? Mas quem fecha o laudo é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Vamos lá. A live ficará gravada? Sim. E a gente já vai encerrar, porque já estão 1h10. Vai ficar gravada sim. Fica gravada aqui no Instagram e mais tarde ou amanhã de manhã eu coloco lá no YouTube também. E compartilho lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, gente, olha só.
São muitas dúvidas, né? Principalmente para as mães que estão começando agora essa jornada. Mas o que eu falo sempre, né? Nós estamos juntas nessa jornada. Todos os dias aqui no Instagram tem conteúdo para você que é mãe de TDAH. Lá no nosso grupo do WhatsApp a gente está sempre conversando, né? Então, não deixa dúvida para depois, pergunta. Mas independente disso, busque dentro das suas possibilidades, que eu sei que não é algo fácil, mas busque dentro das suas possibilidades o tratamento completo do seu filho, porque é isso que vai fazer diferença. Não é a medicação sozinha, não é a terapia sozinha, não é você sozinha, é um conjunto de ações que vão começar a trazer resultados para a vida do seu filho e, consequentemente, para a sua vida e para a vida da sua família, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Corre lá no meu YouTube. Como eu falei, tem mais de 100 lives gravadas lá, então você pode, olhando lá pelos temas, né? É fácil você identificar qual o tema. Tem lives falando sobre família, tem live falando sobre diagnóstico, tratamento, como você estimular a criança em casa, tem lives sobre a parte da escola, tem tudo lá para você poder olhar e aprender, tá bom? E a gente se encontra aqui então semana que vem, às 18 horas aqui, para continuar esse papo de mãe TDAH, falando sobre TOD. E convida aí uma mãe que você conhece, uma professora, para estar com a gente aqui semana que vem. Ó, meu filho tem TDAH e o médico passou um remédio Aristab por conta dele ser nervoso, mas eu acho que precisa de algo a mais para ele ficar na escola. Então, isso tem que ser avaliado com o médico, como eu falei, né? Então, qual é o sintoma que está trazendo maior prejuízo para a vida dessa criança? É essa questão do nervosismo dele, a desregulação emocional, a ansiedade? É isso que está trazendo maior prejuízo? Então é isso que a gente vai medicar primeiro, que vai tratar primeiro, ok? Agora, ele está com muita questão de atenção, não consegue fazer as atividades, não consegue prestar atenção na aula, aí é preciso entrar com uma medicação para ajudar a ajustar essa atenção dele, tá? Mas isso aí, gente, é muito particular, cada caso é um caso, não existe uma regra para medicação. Aquilo que funciona para o seu filho, talvez não vá funcionar para outra criança. E aquilo que está funcionando para o seu filho hoje, pode ser que daqui a um mês não funcione mais e você precise modificar a medicação. Então, assim, trabalhar com medicação não é algo fácil. Até você encontrar, né, aquilo que realmente vai fazer diferença, às vezes é um caminhozinho muito grande, tá bom? Só pra gente encerrar, tanto para você que tá aqui agora, quanto você que vai assistir essa live gravada depois, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães de TDAH, lá no WhatsApp, não deixa de participar aqui no YouTube. Aqui embaixo dos comentários, né, na descrição do vídeo no YouTube, tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp. E se você tá aqui no Instagram, na minha bio, embaixo, também tem um linkzinho para você clicar e entrar no grupo do WhatsApp. Lembrando, gente, o grupo do WhatsApp só pode ter 256 pessoas. É o máximo que o grupo aceita. E nós já estamos lá com em torno de 210 pessoas. Então, se você quer participar, corre, porque daqui a pouco não tem mais vaga, tá bom? Então, vai lá que você vai ser muito bem acolhida e eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Ok? Um beijo para todos vocês. E não esqueçam que o nosso Papo de Mãe TDAH, na próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal!